Cavaleiro da Lua foi a primeira série que a Marvel lançou em 2022, uma série bem diferente do que a gente tá acostumado a ver na Marvel, explorando muito mais esse lado de magia que está bem presente na fase 4 e com um herói bem diferente também. No vídeo de hoje vamos comentar mais uma vez sobre Cavaleiro da Lua, tudo que nós tivemos nos 6 episódios da série e as teorias que a série deixou em aberto aí para uma possível segunda temporada e do que pode vir a acontecer ainda dentro do universo Marvel. Olá a todos, como estão? Eu sou Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre Cavaleiro da Lua, a gente fizemos um vídeo de primeiras impressões, comentando somente sobre o primeiro episódio. Também teve vídeos semanais lá no meu IGTV, a gente comentou sobre todos os episódios e foi surtando junto com cada episódio que foi saído aí de Cavaleiro da Lua. Se você ainda não assistiu o meu outro vídeo de primeiras impressões de Cavaleiro da Lua, que inclusive é um vídeo sem spoilers, tá bom? Se você ainda não assistiu a série, não quer receber spoiler, aquele vídeo não tem spoiler nenhum. Eu vou deixar o vídeo aqui no card e também fixado nos comentários para vocês poderem ir lá assistir. E hoje nós vamos comentar sobre Cavaleiro da Lua com spoilers, tá bom? Pra gente poder falar sobre a série no geral, tudo que aconteceu aí nesses 6 episódios que surpreendeu todo mundo e o que a gente acha que pode acontecer ainda se tivermos uma segunda temporada. Se você ainda não assistiu a série, assistiu o meu outro vídeo de primeiras impressões, que aquele vídeo é sem spoiler. Primeiro de tudo, Cavaleiro da Lua foi uma série que me surpreendeu bastante. Eu confesso que quando eu fui assistir a série eu não tava com expectativa nenhuma pra série. Não sei, assim, o trailer ainda não tinha me empolgado tanto, o personagem também não tinha feito eu me envolver tanto com a história ou ficar animada e empolgada pra ir assistir a série. E basicamente tudo isso mudou conforme eu fui assistindo Cavaleiro da Lua. Eu gostei bastante do modo como eles contaram a história pra gente durante os episódios, acho que principalmente no primeiro episódio, que eu até falei lá no meu outro vídeo de primeiras impressões. Porque eles contam o primeiro episódio, eles te mostram as coisas ali, te colocando exatamente no mesmo lugar em que o Steven está. Então, por exemplo, o Steven, ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo, ele não sabe o que acontece quando ele tá dormindo, ele vai para lá naquela aldeia que tem o Arthur, né, o pessoal lá que serve pra Amit, enfim, mas ele também não sabe quem são aquelas pessoas, ele não sabe o que tá acontecendo e a gente fica exatamente igual o Steven. Você sai do episódio muito confuso sobre as coisas que estão acontecendo, sem entender o que tá acontecendo, e justamente por causa do que eu falei, porque é pra um episódio pra eles te colocarem no mesmo lugar que o Steven. Então eu gostei bastante do primeiro episódio e de todos os episódios. Eu acho que eles sabem contar muito bem eles sabem contar muito bem a história, eles sabem desenvolver muito bem a trama da série. Eles também aí deixam, né, no final de cada episódio, você acha que você vai ter respostas quando você tá assistindo ali o próximo episódio, mas na verdade você não tem, né? Eles só criam mais coisa, te deixam mais confuso ainda pra você querer ir assistir o próximo episódio, né? Pra você ficar com essa empolgação. E isso que é muito bom, né? Afinal de contas, se eles fizerem um episódio, responderem todas as nossas perguntas, as nossas teorias no mesmo episódio, não vai ter motivo, a gente não vai ficar empolgado, não vai querer continuar assistindo a série, né? A gente perde aquele gostinho de assistir a série. Gostei bastante também do modo como eles desenvolveram os personagens, então a Layla, o Mark e o Steven, de quem são eles, o que eles faziam da vida deles, como que eles acabaram se envolvendo aí, se interessando pela mitologia egípcia, que a gente vai falar melhor sobre essa mitologia daqui a pouco. Mas eu acho que principalmente eles conseguem te explicar muito bem quem que é o Mark e o Steven e como que os dois acabaram no mesmo corpo. Que aí, no caso, o episódio que eles responderam essa pergunta foi um episódio aí bem pesado, né? Não tem como falar que não. Que eles contam aí a história do Mark, que na verdade o passado do Mark é um passado bem trágico, de que a mãe dele culpou ele pela morte do irmão, e depois disso a mãe dele virou uma alcoólatra que batia nele, né, judiava dele, e a maneira como ele encontrou
de lidar com isso, né? Lidar com isso que ele tava passando, lidar com a situação com a mãe dele, foi criando outras personalidades. E uma delas é o Steven. E por conta disso tudo, o Mark também acabou desenvolvendo TDI, um transtorno dissociativo de identidade. E a verdade é que esse episódio aí, inclusive de Cavaleiro da Lua, se eu não me engano, é o 5º, né? Que eu acho que é o penúltimo episódio de Cavaleiro da Lua que revela tudo isso pra gente. E é um episódio feito pra chorar, entendeu? Porque se você não chorou, não derramou pelo menos uma lágrima durante o episódio inteiro, você assistiu o episódio errado, ou você não tem coração. Inclusive falando sobre esse episódio, né, em que eles contam a história do Mark, como que o Mark e o Steven acabaram se tornando, né, acabaram no mesmo corpo e enfim, todo mundo envolvido nesse episódio, todos os atores, a produção, enfim, tudo que tá envolvido nesse episódio foi muito bem feito. Os atores dão um show de atuação, porque ele é um episódio pesado, ele te passa essa coisa que para algumas pessoas pode até acabar gerando aí um gatilho, se a pessoa já tem alguns problemas aí anteriores parecidos com o que o Mark sofreu, pode acabar dando um gatilho em algumas pessoas, entendeu? E eu acho que isso tudo se deve muito à atuação dos atores, né, que deram um show de atuação nesse episódio. É como eu falei, se você não se sensibiliza ali com o que aconteceu com o Mark, se você olha e não derrama pelo menos uma lágrima durante o episódio inteiro, você assistiu errado, porque realmente é de dar dó, você se conecta muito ali com o episódio inteiro, né, com a história do Mark. Então esse episódio ele foi muito bem feito, assim como todos os outros, mas eu acho que em questão de atuação, esse episódio em específico ele se destaca mais entre todos que a gente teve na série. E até falando de atuação, gente, o Oscar Isaac deu um show de atuação na série inteira, não tenho o que falar. Ele consegue te passar muito bem aí, né? Você consegue reconhecer muito bem quem que é o Mark, quem que é o Steven, porque não só pelo jeito de falar, porque o Steven tem um sotaque aí, né, mais, se não me engano, mais britânico, o Mark já não tem, e mesmo assim, e não só pelo modo de falar, mas também pelo jeito de postura, sabe, de andar, de comportamento, e enfim, você consegue identificar muito bem quem é o Mark e quem é o Steven pela atuação que o Oscar Isaac fez. E também voltando, né, mencionando novamente a atuação dele no episódio aí em que contam a história inteira do Mark pra gente. O Oscar Isaac deu um show de atuação, porque eu acho que é muito mais um episódio dele atuando com ele mesmo, sabe? É poucas cenas aí que ele tem uma interação com outras pessoas. A maior parte do episódio é ele atuando com ele mesmo, e ele manda muito bem, como eu falei pra vocês. Parece que ele realmente tá conversando com essa outra personalidade dele. Até porque nos outros episódios a gente até tem ele conversando com ele mesmo, porém não tem isso de estar um na frente do outro, né? Um olhando pro outro assim, fisicamente, né? É só uma conversa mais mental, vamos dizer assim. E nesse episódio não, eles estão um olhando pra cara do outro fisicamente, né? Então o Oscar Isaac deu um show de atuação em todos os episódios. Eu não conhecia muito dele, eu sei que ele fez X-Men, mas eu confesso pra vocês que X-Men não é uma saga de filmes aí da Marvel que me chama muita atenção. Não sou muito familiarizada com a parte de X-Men. Mas, então assim, eu fui descobrir mesmo sobre o Oscar Isaac agora em Cavaleiro da Lua. E ele deu um show de atuação, gente. Eu gostei muito da escolha do ator, porque como eu falei pra vocês, realmente você consegue identificar muito bem quem é Mark, quem é o Steven e quem é Jake Lockley, que a gente vai falar sobre Jake Lockley daqui a pouco. E aí, só pra finalizar então essa parte que eu falei de desenvolvimento dos personagens, né, da gente conseguir conhecer os personagens definitivamente, eu gostei bastante da Layla também. Eu acho que teve um episódio, não lembro qual episódio que foi. Eu sei que foi um episódio que a gente conheceu mais do passado dela, sabe? Que a gente viu que o Mark tinha algum envolvimento ali com a morte do pai dela, e enfim. E eu lembro que eu falei no meu IGTV de que a Layla, pelo visto, ela seria uma personagem que ela teria uma importância um pouco maior do que apenas ser o par romântico do Mark e do Steven, né? Porque o Mark e o Steven são a mesma pessoa, então os dois acabam se apaixonando pela Layla, e a Layla também acaba se apaixonando tanto pelo Mark quanto pelo Steven. E eu falei que provavelmente ela teria uma importância um pouco maior do que apenas ser o par romântico deles.
e realmente ela teve uma importância um pouquinho maior, né? Apesar de que eu acho que ainda dava pra ter explorado um pouquinho mais a personagem, sabe? Tudo bem que a série não é sobre ela, né? Eu entendo muito bem, a série não é sobre ela. A gente tinha outras coisas mais importantes pra estar trabalhando dentro da série. Mas eu acho que ainda dava pra ter explorado um pouquinho ela, que em alguns momentos eu acho que ela ainda fica meio de escanteio, ela fica jogada. Mas, no geral, assim, eu acho que eles souberam desenvolver muito bem a personagem e que acabou surpreendendo muito a gente no último episódio, porque eu não imaginei de verdade que a Layla ia acabar virando um avatar da deusa Taurent, né, que é a deusa hipopótamo lá, e eu realmente não imaginei que a Layla ia acabar virando uma avatar dela e ela lutando ali. Nossa, gente, é incrível ela lutando no final. A roupa dela, o traje dela, inclusive o traje dela me lembrou muito da Mulher Maravilha no filme Mulher Maravilha 1974. A roupa dela me lembrou muito da Mulher Maravilha. Mas enfim, eu gostei da personagem, do modo geral, eu gostei da personagem, gostei que eles conseguiram explicar como que ela acabou na vida do Mark e do Steven, quem que é ela, né? Enfim, conseguiram explicar direitinho aí pra gente quem que é a Layla. E como eu falei pra vocês que a gente ia falar daqui a pouco sobre a mitologia egípcia, né? Que é o grande foco da história de Cavaleiro da Lua. E eu acho que eu gostei da maneira como eles explicaram sobre a mitologia egípcia. Eu acho que eles sabem explicar muito bem sobre, não vamos falar assim, não sobre a mitologia inteira, mas pelo menos o contexto que a gente tem que ter pra estar entendendo a série, sabe? O contexto que a gente precisa ter da mitologia pra estar entendendo a série, eles conseguem explicar muito bem, eles conseguem explicar quem que é a Ammit, quem que é o Khonshu, quando surge a Tauret, quem que é a Tauret, e enfim, né, o porquê que a Ammit é uma ameaça muito grande pra Terra, né, pros humanos, enfim. Eu acho que eles sabem explicar muito bem todo esse contexto pra gente estar entendendo a série. Inclusive, eu gostei muito aí, já até citando um pouco aí do CGI que foi usado durante a série. Gostei muito de ver lá no último episódio a luta entre o Khonshu e a Ammit. Eu achei que foi muito bem feita. Como eu comentei no IGTV também, essa cena me lembrou muito o primeiro God of War, que o Kratos acaba lutando contra o Ares. Se não me engano, eu nunca lembro o nome daquele deus, tá? Eu sei que Deus é, mas eu nunca lembro o nome dele. Que o Kratos acaba lutando lá, enfim, né? Nada a ver aqui com o Cavaleiro da Lua, mas essa parte me lembrou muito o God of War. E, enfim, eu achei muito bem feito. Algumas pessoas criticaram o CGI da série durante a série, né? Conforme foram saindo os episódios, falando que não foram bem feitos, enfim. Mas eu acho que eles souberam fazer muito bem o CGI, sim, eu acho que tá bem feito. Essa cena aí no final foi muito boa. Eu tava muito ansiosa pra ver como que eles iam trazer a Ammit em forma física pra série, né? Já que ela é uma deusa crocodilo, que é uma coisa aí um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver. Então eu tava ansiosa pra ver como que eles trariam ela pra série. E eu gostei, gente, gostei bastante. Então, dessa parte inteira de mitologia egípcia, que acaba sendo bem interessante, é bem legal de você estar vendo eles ali falar, te explicar, é uma coisa bem legal de você assistir. E o CGI também foi muito bem feito. E então, pra gente finalizar e falando de Cavaleiro da Lua, eu acho que o último episódio, a série num geral, né, eles deixaram bons ganchos para uma continuação em um possível filme ou em uma possível segunda temporada, que ainda não falaram. Ainda não falaram, né? Se vai ter segunda temporada, se vai ter filme, onde que a gente vai estar continuando vendo essa história. Mas eu acho que eles deixaram bons ganchos. Como, por exemplo, se a Layla vai continuar sendo o avatar da Tauret, porque a gente viu ela falando que ela seria avatar da Tauret apenas para estar ajudando o Mark e o Steven a lutar contra o Arthur, né? Então seria temporariamente. E eu tem esse gancho, então, ainda que a gente precisa descobrir se a Layla realmente deixou de ser avatar da Tauret ou não. E também a gente viu aí que o Mark e o Steven, eles deixaram de ser o Cavaleiro da Lua, eles deixaram de ser avatar do Khonshu, mas na verdade eu acho que eles não deixaram, tá bom? Até porque a gente tem uma cena pós-crédito, e na cena pós-crédito é apresentado pra gente definitivamente o Jake Lockley, que é uma outra personalidade aí do Mark. Então a gente não tem só duas, eu falo assim, a gente não tem só duas versões, a gente tem três, o Mark, o Steven e o Jake Lockley. E esse Jake Lockley, ele é bem mais
ele é bem mais violento. A gente acompanhou um pouquinho dele em ação. A gente não viu real, né? Mas a gente viu o pós, né? Das coisas que ele fez. Então que ele mata mesmo as pessoas. Ele é mais frio, ele é mais cruel. E enfim. E esse é o Jake Lockley, que o Mark e o Steven ainda não conhecem. E o Jake Lockley trabalha pro Khonshu. Então, se o Jake Lockley também faz parte do Mark, né? Também é uma personalidade do Mark. Provavelmente, se isso significa que o Mark e o Steven não deixaram de servir para o Khonshu. Só que eles ainda não descobriram isso. Isso é uma teoria, né? E no caso que eu mesma que criei agora, no caso. Mas, enfim. Eu acho que então eles ainda não deixaram de servir para o Khonshu. Mas a gente ainda não sabe, né? Porque como eu falei pra vocês, isso também é um gancho que ainda não foi explicado. Né? A gente só viu o Jake Lockley agora, mas a gente ainda não conhece o passado dele, não sabe de fato, né? Vamos falar assim, a história que tem por trás dele. Mas eu gostei, até porque durante a série, né, durante os episódios, a gente começou a ver que além do Mark e do Steven, tinha alguém que também tomava posse do corpo deles e matava as pessoas. Matou vários informantes do Mark, inclusive. Que no caso foi o Jake Lockley, que aí a gente viu que ele deixava um banho de sangue por onde ele passava. Porque ele é mais violento, ele é mais cruel, entendeu? É uma coisa um pouco mais elevada do que a gente achou que a gente veria. Então acho que ainda tem essa parte de ainda explicar definitivamente quem é Jake Lockley, de saber o que ela, ou se ela realmente vai continuar como Avatar ou não. E também tá faltando a gente ainda descobrir aonde que Cavaleiro da Lua vai encaixar dentro da Marvel. Porque a gente não sabe, né? Até agora não teve ligação nenhuma. É como se Cavaleiro da Lua fosse uma coisa à parte dos eventos que a gente já está vendo acontecer na Marvel, né? Então falta ainda ter essa ligação. Que como eu já tinha falado, eu acho que eu falei no meu outro vídeo de primeiras impressões, mas eu sei que eu citei bastante isso nos meus GTVs, de que provavelmente o Cavaleiro da Lua vai ter ligação com os Eternos. Porque na cena pós-crédito de Eternos, aparece lá o namoradinho da menina, que eu esqueci o nome agora, enfim. Mas no final aparece ele falando lá, né, que ele descobriu mais sobre a família dele, e aí ele abre uma caixa que tem uma espada e ele escuta falando alguma coisa no ouvido, né, e aquela pessoa vamos fazer como se fosse essa outra personalidade, ele seria o Cavaleiro Negro. Então esse cara lá dos Eternos, ele é um avatar de algum outro deus que a gente não sabe direito ainda por aqui. Mas, então, essa parte de Eternos ainda vai ter ligação aqui com o Cavaleiro da Lua. Mas a gente ainda não viu isso. Enfim, falta realmente a gente ver aonde que Cavaleiro da Lua vai estar se encaixando dentro do universo Marvel. Mas, no geral, eu gostei bastante de Cavaleiro da Lua. Eu acho que apesar de durante os episódios eles irem deixando algumas coisas em aberto, algumas teorias pra gente criar sozinho, quando chega lá no final da temporada, lá no último episódio, eles conseguem responder tudo, eles conseguem ligar aí todos os pontos e fechar a história de uma maneira boa, uma maneira certa, e fizeram um ótimo último episódio. Eu quero saber de você, se você assistiu já Cavaleiro da Lua, me contem o que você achou aí de Cavaleiro da Lua, se você gostou, se você não gostou, se você quer uma segunda temporada. Confesso que eu tô querendo, viu, gente? Eu ia gostar de ver mais aí de Cavaleiro da Lua, porque eu gostei mais do que eu tava imaginando da série. E ainda tem muita coisa da Marvel pra sair esse ano. Então a gente ainda tem Thor, tem muita série pra sair, inclusive a próxima série que vai sair é Miss Marvel. E vai ter vídeo sobre tudo que a Marvel vai lançar esse ano, vai ter vídeo aqui no canal ainda. E aí pra você não perder os vídeos sobre todos os filmes, todas as séries que a Marvel tá pra lançar em 2022, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. É muito importante vocês ativarem o sininho, que aí o YouTube te notifica de quando sair vídeo falando mais sobre Marvel por aqui. E também não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda demais, ajuda a divulgar o canal pra mais gente, ajuda a divulgar o vídeo pra mais gente poder ficar sabendo sobre Cavaleiro da Lua. E é assim que eu sei que vocês gostam de vídeos sobre Marvel por aqui. E é isso, um beijo e até o próximo.